A paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Para você ainda que não se inscreveu, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva, compartilhe, dê um like, ative o sininho, que assim você vai estar ajudando eu a estar propagando esse evangelho. YouTube, você fazendo isso, ativando as notificações, você se inscrevendo e compartilhando, ele vai ver que esse vídeo é relevante e vai estar indicando para mais pessoas. E você também vai estar ajudando a passar para mais pessoas. Espero que esses vídeos tenham sido edificantes para sua vida, assim como está sendo para mim. Desde já agradeço a cada um de vocês. Comente aí, dê um like, compartilhe. Deus abençoe a cada um de vocês e agora vamos para o vídeo. Hoje eu quero estar falando de algo. O tema desse vídeo hoje é: diga não a tudo aquilo que te tira da presença de Deus ou te afasta de Deus. Nós estamos vivendo no mundo hoje, na sociedade, que é muito raro, eles não sabem dizer não. Eles não sabem dizer não para as coisas ruins, principalmente alguns que se dizem cristão. Hoje, por eles não ter conhecimento bíblico, por eles não ter conhecimento na base bíblica. O que é a base bíblica? A base é aquilo que Deus ele estabeleceu como ordem, como justiça e como princípios desde lá da eternidade. Por exemplo, quando nós pegamos na Bíblia, o livro de Gênesis, que fala lá sobre a vida de José, nós vemos que ele mesmo sendo vendido, ele mesmo indo para o Egito, indo morar na casa do homem, né? O comandante ali que tomava conta de tudo ali, ele que estava ali morando na casa de Potifar e tomando conta de toda a casa de Potifar. Primeiramente, eu quero dizer que ele estava ali não era por causa que ele queria estar. José estava ali por causa que ele teve um sonho que Deus deu para ele, que ele iria governar. Os seus irmãos ficaram bravos com aquele sonho e um dia resolveram matar ele, mas pela misericórdia de Deus, eles lançaram ele dentro de um poço. E ela ia passando ali alguns mercadores e ele vendeu eles para ele. Eles venderam ele para eles e ele foi parar no Egito por causa disso. E quando chega lá, Potifar compra ele e ele está dentro da casa de Potifar. A mulher de Potifar se engraça com ele. Eles estavam sozinhos dentro da casa e a mulher de Potifar olha, porque José era um jovem bonito, que a Bíblia relata, e tinha um vigor físico até legal. Então a mulher de Potifar pôs o olho nele, já interessou por ele e queria se deitar com ele, a ponto de um dia ela chamar ele para os seus aposentos e falando que era para ele fazer algo para ela, que ela estava necessitada de algo da parte dele. E quando ele chega lá para poder servi-la, ela tenta agarrar José, ela tenta ir para a cama com José, ela chama José para deitar com ela, e a Bíblia relata que José saiu correndo, deixou até um pedaço das suas vestes. Por quê? Porque ele diz claramente para ela que ele não podia fazer aquilo, que Potifar, ele deu toda a casa para ele tomar conta, mas menos ele se deitar com a mulher dele, menos ele ir para a cama com a mulher de Potifar. Então, ela falou que ele tentou violentá-la, e ele não fez isso. Ele disse não, porque ele disse que isso era fora, contra os princípios do Deus que ele servia, do Deus de Israel. Então ele saiu dali correndo, deixou as vestes para trás, só que ela maquiou um plano, falando que ele tentou agarrá-la, ou vamos falar hoje no nosso linguajar, tentou abusar dela, estrupar ela, e ele foi jogado no cárcere. Mas aí a gente vê que foi passando o tempo, Deus cumpriu aquilo que estabeleceu na vida dele e se tornou o governador do Egito. Mas isso, irmãos, acontece no dia de hoje. Hoje muitas pessoas, muitos jovens, que eles veem a situação propícia a pecado, em vez de dizer não, olhando para os princípios de Deus, olhando para a comunhão que eles têm com Deus, eles preferem se entregar aos prazeres da carne, se entregar àquele momento, se entregar àqueles desejos, principalmente os jovens que estão namorando. A Bíblia diz que fornicários não herdarão o reino do céu. A Bíblia fala que nós podemos só nos deitar e ter relações sexuais amando a nossa esposa, não jovens ou pessoas solteiras tendo relação sexual ao jeito que eles quiserem, porque isso é contra o princípio de Deus. Então José, ele obedeceu o princípio de Deus, e por isso que o próprio Deus honrou
porque eu tenho certeza, se ele não tivesse passado por esse princípio, tivesse olhado para esse momento aí com a mulher de Potifar e não tivesse temor a Deus, ele tinha se deitado com ela, mas ele temia a Deus. E a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, muitos dizem que conhecem Deus, muitos dizem que amam a Deus, mas na hora que vem uma situação adversa, que é para ele dizer não, porque essa situação, se ele dizer sim, ela vai estar abalando tanto a vida dele, como também ela vai estar distanciando ele de Deus, distanciando ele da presença de Deus, mas muitas vezes ele não olha para a situação que está propícia ao erro e diz não, muitas vezes ele diz sim ao pecado. Então, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, José é uma dessas pessoas que rejeitaram o momento de prazer por causa do Deus de Israel, por causa do Deus que ele servia. Nós também vemos ali no livro de Daniel, que Daniel foi levado ali cativo para a Babilônia, o rei Nabucodonosor levou eles, né? E chegou lá, ele, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram que não iriam, né? Daniel colocou no coração que não iria contaminar com os manjares que o rei oferecia para todos ali. E os 3 jovens que estavam com ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, já que ele falou que não iria se contaminar com o alimento que o rei dava para eles, até que ele pede legumes, então os jovens também foram com ele, também sentaram e concordaram com ele nisso, e a Bíblia relata que com o não deles, para poder se manter puro diante de Deus, porque o judeu não podia comer qualquer coisa, porque eles não sabiam como estava sendo praticado. Às vezes estaria comendo algo com sangue, ou às vezes comendo alguma coisa que tinha sido consagrada a outro Deus, e o Deus de Israel, ele sempre puniu o povo, ele disse que isso aí fazia a pessoa ficar imunda, a pessoa ela não iria estar apta a estar diante de Deus. Então por isso que ele toma essa decisão. E quando ele toma essa decisão, os 3 jovens também, amigos deles, Ananias, Misael e Azarias, eles também resolvem, junto com Daniel, a não se contaminar. E a palavra de Deus diz que honrou eles grandemente e que eles eram os jovens mais saudáveis que estavam ali, diante de todos aqueles ali. Existia algum judeu que foi levado, que se rendeu a isso? Com certeza sim. Mas nós também pegamos ali no livro de Daniel, um decreto que o rei Nabucodonosor, ele lançou sobre toda a província, que quando ele construiu uma estátua de ouro, e que era realmente a estátua dele, de adoração a ele. E diz que todos aqueles que, quando ouvissem o barulho de todos os instrumentais, não se prostrassem de joelho para adorar, eles iriam ser jogados numa fornalha fervente. Só que a Bíblia nos relata que esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, diz que quando tocou os instrumentais, diz que olhou na frente e eles estavam de pé. Aí chegaram nele e falaram, por que vocês estão de pé? Eles falaram, não é contra vocês, não é contra nada. É que o nosso Deus nos ensinou que nós temos que prostrar somente a Ele e adorar somente a Ele. Aí eles foram até o rei Nabucodonosor e falou que alguns jovens que ele tinha trazido lá de Israel, uns jovens que estavam ali colocados diante da província, que era Ananias, Misael e Azarias, diz que eles não estavam obedecendo a regra do rei, que quando tocava todo o instrumental, eles se prostravam. Aí a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor se encheu de ira, mandou trazer eles e falou para eles que iria tocar de novo e que era para eles repensar naquilo, senão eles iriam ser jogados na fornalha de fogo. Mas o que eles dizem? Eles dizem não, eles falam não. Por quê? Porque isso iria atrapalhar a comunhão deles com Deus, porque eles aprenderam e Deus puniu grandemente o povo de Israel por sempre estar prostrando diante de outro Deus, de estar prostrando diante de pessoas, de homens. Então, Deus abominava isso. Então, eles aprenderam que só tem que se prostrar e ajoelhar diante do Deus de Israel. E eles falaram para o rei, rei, nós não vamos nos prostrar, não adianta tocar nada, não adianta. Nós não temos nada com o Senhor, nós temos com o nosso Deus. Por quê? Porque eles estavam querendo agradar a Deus
e não agradar o homem. Porque se Deus ele era contra isso, eles não iam fazer isso. Porque se Deus é contra, eles também não poderiam ser a favor, eles tinham que ser contra. Então a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor manda amarrar eles e vai jogar eles na fornalha, manda aquecê-la 3 vezes mais. Mas antes deles chegarem na fornalha, aqueles soldados que iam levando atrás eles ali para a fornalha, diz que eles são mortos antes. Coisa milagrosamente aconteceu, porque para matar aqueles homens, o fogo tinha que ter passado ali através daqueles jovens. E isso que aconteceu. Eles foram jogados na fornalha fervente e diz que quando o rei olha de longe assim, ele vê que aqueles jovens estão andando porque o fogo queimou todas as ataduras deles lá, então eles foram desamarrados. E diz que ali no meio tinha um quarto homem passeando, que tipifica Jesus, o Filho do Homem. Então eles pegou, quando o rei Nabucodonosor viu aquilo, ele fez outro decreto, ele mandou eles sair e falou assim, que todos aqueles que não obedecessem, aqueles que não honrassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles que seriam jogados na fornalha. Então, os nãos aqui que eu estou dizendo para vocês, são nãos que iriam tirar a pessoa da presença de Deus se ela dissesse sim. Hoje nós vemos muitas pessoas que dizem ser de Deus, eles falam sim para tudo, falam sim para o pecado, falam sim para a prostituição, para a pornografia, para a masturbação, para o adultério, para mentira. Eles olham situações propícias para o erro e diante de Deus aquilo ali é errado se eles praticarem, eles acham que estão sozinhos, eles vão ali e praticam. E depois, chega à noite, estão pulando, estão cantando, estão gritando, que estão cheios da presença de Deus, mas mais cedo, às vezes, estavam roubando, mais cedo estavam ali prostituindo, mais cedo estavam ali indo para o motel com a namorada, ou para o motel com a noiva, ou tendo relação com a noiva com o noivo, ou o namorado com a namorada. E Deus falou que fornicação é pecado. Então, nós temos que ver os nossos princípios, nós temos que rever nossos princípios. Porque até Jesus disse não. Diante de Satanás, nos 40 dias que Jesus estava no deserto, depois de ter sido batizado com o Espírito Santo, e o céu se abrir e Deus falar que ele era o Filho amado, que tanto ele o amava, a Bíblia fala que o Espírito Santo o levou ao deserto. E chegou lá, diante de 40 dias que ele não comia, Satanás chegou até ele e pegou uma pedra e falou para ele, transforma essas pedras em pão. E ele disse não. Ele falou, não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não aceitou aquilo que ele estava pedindo para ele fazer, porque ia contra os princípios de Deus. E ele olha de novo para Jesus e fala, se tu é filho de Deus, então realmente, se você é filho de Deus, lança-te daqui, porque foi dado aos anjos toda a ordem ao seu respeito, para não deixar você tropeçar em nenhuma pedra. E ele virou e falou assim, Satanás, também lá está escrito, eu não vou fazer isso, porque lá está escrito, para mim não tentar o meu Senhor, meu Deus. E pelo fim de tudo, nós vemos Satanás falando para ele se prostrar, se prostra de joelhos aos meus pés, porque eu te darei todo o reino, tudo aquilo que você quiser. E Jesus novamente disse não. Ele falou não, porque nós só devemos prostrar diante do nosso Deus, só nosso Deus nós adoraremos, só diante dele nós prostraremos. E mandou Satanás embora. Então, irmãos, tem muitos nãos na Bíblia, eu estou falando só de alguns, mas tem vários não na Bíblia, que se a pessoa dissesse sim, perderia totalmente a essência com Deus, perderia totalmente a comunhão com Deus. E você? Qual é o sim que você está dizendo que Deus não está se agradando? Porque é melhor dizer um não diante de adversidades que estão tentando tirar você da presença de Deus do que dizer sim. Agora eu te garanto, às vezes o não que você der diante dessas adversidades vai te trazer problemas. Mas é melhor você dizer um não diante dessa adversidade e dizer um sim diante de Deus, que é contra esses princípios aí, do que você andar como todo mundo anda. De você fazer aquilo que todo mundo faz. A Bíblia nos declara que Deus, ele está buscando lá do alto verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Em verdade.
E qual verdade? Verdade bíblica, verdade de Deus. Jesus disse: aqueles que realmente me amam, obedeçam os meus mandamentos. Se você está vivendo algo ou fazendo algo que desagrada a Deus, é melhor você dizer não. Se você estiver andando com uma amizade que quer que você diz sim para as coisas erradas, que está tirando você da presença de Deus, e você dizer não para Deus, é melhor você largar essa amizade e começar a dizer não para ele, e começar a dizer sim para as coisas de Deus. Porque é melhor nós andarmos com Deus do que, meus irmãos, nós andarmos com pessoas que são rebeldes, que são contra Deus. Então pense nisso. Fique com essa palavra para o teu coração. Fique aí e lembre-se. O não para algo que é contra Deus é melhor do que o sim. Porque lá na frente, Deus vai te honrar. Vai te honrar. E mesmo se ele não te honre, e mesmo se aqui nessa terra, Deus não te honrar por aquilo que você tem buscado, que é os princípios dele. Porque o maior princípio de Deus é a salvação. É melhor você dizer não e ser salvo do que você dizer sim e ir para o inferno. Então fique com essa mensagem para o teu coração e pense. E pense. Se você estiver falando sim para algumas coisas que está tirando você da presença de Deus, é melhor você abandonar e começar a dizer não. E o não muitas vezes é ruim, dói. Mas é melhor dizer o não e estar na presença de Deus do que dizer sim, estar com o mundo e estar fora de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo. E fique na paz, que Deus continue abençoando cada um de nós. Amém? Fica com Deus.